estamos de volta. Neste bloco, vamos saber como um advogado securitário deve estar atento a fraudes. Geralmente vai um profissional um pouco mais qualificado examinar se existem vestígios de fraude. Então, por exemplo, se foi identificada uma fraude contra a seguradora, obviamente o advogado da seguradora vai ser acionado, né, se for preciso aparelhar melhor a seguradora de como ela se proteger e tal, negando a cobertura securitária, obviamente, porque o Decreto-Lei 73 permite que a seguradora negue a cobertura se ela identificar a fraude. Se o segurado não concordar, o sindicante pode errar, todo mundo é falível, ele também tem o direito de contratar um advogado que milite na área para se defender. Então, quer dizer, o assunto será apreciado por um juiz que até salve engano, imparcial, e ele vai examinar o direito tanto da mutualidade coletiva, representado pela seguradora, como o direito com base nos interesses do segurado, com base no Código do Consumidor, do Código Civil e de todas as leis esparsas que se adequarem ao fato. Agora, quando o próprio Estado juiz identifica que realmente existiu a fraude, ele atua com mais energia, seja na produção de uma sentença forte, seja no estabelecimento de uma multa por litigância de má-fé. Porque muitas vezes a pessoa frauda e entra contra a seguradora. E aí o juiz, quando descobre isso, ele é implacável. E tem que ser. Quais os tipos de ação que esse advogado pode impetrar? O advogado pode entrar com ação para recebimento do seguro, seria uma ação de indenização. Ele pode fazer uma defesa se o cliente dele for seguradora. Ele pode fazer uma ação de ressarcimento de valores. E o advogado pode trabalhar para todas essas partes, tanto para o corretor como para a seguradora? A Lei 8.906 dá total liberdade de atuação para o advogado. Obviamente, antes de atuar, o advogado tem que ser contratado. Mas, por uma questão de ética, por exemplo, um advogado que trabalha muito com seguradoras, ele acaba tendo que ficar um pouco mais restrito. É melhor ser independente ou trabalhar para uma empresa de seguros? Todas as duas carreiras são maravilhosas e importantes. Obviamente, a liberdade de quem não tem um contrato, porque, por exemplo, o advogado que presta serviço para uma empresa, ele não pode escolher causas. Ele é obrigado a fazer a defesa da empresa nos termos do contrato. Agora, muitas vezes também corre-se o risco do profissional trabalhar para determinada pessoa e não receber. É muito comum esse tipo de problema. E o profissional dessa área, ele é bem remunerado? As demandas costumam ser muito litigiosas. E, em face disso, os advogados acabam sendo bem remunerados. Não há uma área fácil de trabalhar, mas você tem um retorno pelo seu esforço. Como é que é a formação desse profissional? Pois é, nós temos alguns cursos de pós-graduação no Rio e São Paulo, basicamente, a nível de MBA, curso de extensão, uma coisa assim. Ainda temos a Fundação Nacional de Formação da Funenseg para a formação do corretor de seguros, que também oferece uma série de cursos, inclusive na área jurídica. Agora, é uma área muito limitada até de bibliografia. Nós temos poucos livros, tem saído alguma coisa escrita, mas nem sempre com aquela qualidade que necessitava. E é uma área extremamente regulada pelo Estado, tem inúmeras circulares que não são de acesso público fácil. Então, para cada produto tem uma infinidade de normas. Essas normas também são reconhecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 7º. E, então, é na luta mesmo, é na experiência, é no esforço, é na leitura, é no dia a dia. Por exemplo, quem está começando, o ideal é começar trabalhando, estagiando num escritório de advocacia que atue na área. Muita leitura, você ter certeza da extensão do Instituto.
Então, ter certeza num país que tem muitos problemas de insegurança jurídica é um desafio, exige muita leitura. E o juiz, quando sente que você tem uma mais estrutura, ele te respeita. É aconselhável atuar em diferentes áreas além da área de direito securitário ou é melhor se habilitar em apenas uma? Eu acredito que é melhor o profissional ir estudando e quanto mais domínio técnico, mais ampliando ir ampliando a sua base de ramos do seguro. Qual perfil deve ter esse advogado para trabalhar nesse mercado que você acabou de falar? As situações são delicadas, você tem que dar o seu melhor. Aquela pessoa que tem uma expectativa de direito, ela quer ver aquele direito ser efetivado. A seguradora, que no caso representa uma mutualidade coletiva, foge de uma perda irreparável. Então, há uma litigiosidade muito forte. Então, você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, muita tranquilidade, saber separar as coisas. Eduardo Couturi tem os 10 mandamentos do advogado, um processualista famoso, fala que o advogado tem que ter a virtude do perdão. Ganhando a causa, esquecer. Perdendo a causa, esquecer. Não levar a coisa para o lado pessoal. Ainda que a outra parte esteja mais agitada, mais nervosa, você saber separar e tratá-lo como ser humano, com a dignidade de ser humano. Eu acho que isso aí é fundamental. E o juiz fica satisfeito quando vê que você sabe respeitar as partes, respeitar o juízo. Você tem esse perfil pacificador? Tenho sim, eu sou tranquilo, né, então quanto a isso eu acho que eu poderia recorrer mesmo a essa área do E gosta do de direito. estudar? Gosto, essa área só bem aplicada. Qual a dica para ter sucesso nessa área? A dica fundamental é a pessoa trabalhar primeiramente com um advogado que já está há mais tempo, né, no ramo. Até a pessoa absorver esses conceitos, entender direitinho a extensão dos conceitos, demora um pouco. Então, começar realmente com alguém que já é mais experiente. O que é melhor em ser um advogado securitário? O que me gratifica, assim, na visão macro, devido à minha primeira formação econômica, é que eu trabalho no sentido de preservar o Instituto do Seguro para as próximas gerações. Então, seja defendendo a seguradora, seja defendendo o segurado, a visão não de arrancar ilicitamente proveito, mas no sentido de que seja salvaguardado o Instituto do Seguro, que a cada um o que é seu. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já com dicas de livros sobre direito securitário e um hobby perto da natureza.